Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. No alto da colina, coberta por uma neblina que nunca se dissipa, há um portão de ferro que ninguém admite ter visto, mas que todos sabem onde fica. Os moradores do vilarejo o chamam de Portão Velho, embora o tempo pareça não tocá-lo. As dobradiças estão firmes, o ferro sem ferrugem, e nenhuma autoridade local consegue explicar por que aquele cemitério não aparece em mapa algum. É como se o solo tivesse sido esquecido de propósito. Quem tenta registrar o local com câmeras, drones ou GPS obtém o mesmo resultado: nada. As imagens desaparecem dos arquivos, os arquivos se corrompem e a tela se apaga com um chiado que parece um suspiro. Ainda assim, o portão continua ali, imóvel, aguardando. O vento que sopra daquele terreno tem um cheiro antigo, mistura de terra úmida, vela queimada e algo metálico, como sangue seco. Há séculos, dizem que o lugar foi fechado após uma tragédia, mas ninguém sabe ao certo qual. Alguns afirmam que o cemitério foi construído sobre ruínas religiosas. Outros juram que o terreno foi amaldiçoado após a profanação de um túmulo antigo, ou de uma menina cujo nome ninguém mais lembra. A ironia é que, quanto mais tentam esquecer, mais o cemitério parece se aproximar do vilarejo, como se o esquecimento o alimentasse. À noite, a colina muda de forma. Os caminhos se estendem, as árvores se deslocam e o portão aparece em lugares diferentes, sempre diante de quem o procura. Quem se perde por lá volta confuso, sem memória do que viu, mas com uma certeza gravada na mente. Alguém os observava de dentro. O padre da paróquia local tentou interditar a área décadas atrás, mas a cerca nunca permaneceu. Cada estaca arrancada reaparecia fincada em outro ponto, como se o próprio terreno se reorganizasse. Um registro antigo da prefeitura menciona terreno pantanoso e instável. Mas o documento termina com uma frase enigmática escrita à mão: "As covas se movem". Foi nesse lugar onde os mapas se recusam a existir que uma menina atravessou o portão e desapareceu. Nenhum registro policial cita o cemitério pelo nome, apenas zona rural ao norte. E, no entanto, quem mora ali sabe o que aconteceu. Ninguém ousa dizer em voz alta, mas todos sabem. Desde aquela noite o cemitério respira, e a cada ano, no mesmo dia do desaparecimento, o portão se abre sozinho, sem ranger, como se esperasse alguém que prometeu voltar. Quem sobe a colina durante a noite percebe o brilho antes de ver o portão. Pontos de luz trêmulam entre os túmulos, espalhados como vagalumes imóveis. São velas acesas, todas iguais, alinhadas sobre lápides antigas, e nenhuma delas se apaga, mesmo sob chuva ou vento. Os moradores chamam de as chamas da lembrança, mas o nome original da lenda é outro: as luzes que guardam o esquecido. O primeiro relato registrado vem de 1912, em um diário de campo de um agrimensor que trabalhava para o governo. Ele escreveu que, ao tentar medir o terreno, percebeu fileiras de velas acesas sobre sepulturas sem nomes. Tentou apagá-las com as mãos, mas o fogo apenas se curvava e voltava a arder. No dia seguinte, o homem foi encontrado às margens da estrada, desidratado, repetindo a mesma frase. Elas estavam rezando. Com o tempo, o fenômeno se tornou parte do folclore local. Alguns acreditam que cada vela representa uma alma que não encontrou descanso. Outros dizem que as chamas são mensagens, um código que muda de posição a cada ano. Há quem jure ter visto as velas formando palavras, mas ninguém conseguiu fotografar. A luz desaparece das câmeras como se o fogo rejeitasse ser lembrado. Na noite em que a menina desapareceu, dezenas de moradores afirmaram ter visto algo diferente. As velas se acenderam todas ao mesmo tempo, um clarão silencioso, visível até da estrada principal. O vento parou, os cães uivaram e o portão se abriu sem toque humano. Os mais velhos disseram que isso só acontecia
quando alguém novo entrava. Dias depois, as chamas permaneceram acesas e cada uma delas havia mudado de lugar. Uma nova linha se formara, traçando uma trilha até o fundo do cemitério, onde nenhuma lápide possui data. Desde então, ninguém conseguiu atravessar aquele ponto sem sentir o ar pesar, como se cada respiração fosse emprestada. Durante a investigação, a polícia coletou as velas para análise. Todas eram feitas do mesmo material, cera comum, sem odor. Mas o perito relatou algo curioso. Dentro de cada pavio havia um fio de tecido vermelho, como se fossem costuradas com linha humana. Ele não soube explicar. Na igreja, o padre tentou exorcizar o local, acendendo velas abençoadas. Nenhuma permaneceu acesa por mais de 1 minuto. Em contrapartida, as do cemitério continuaram brilhando noite após noite, imóveis, protegidas por um vento que não existe. Os moradores evitam olhar para elas por muito tempo. Dizem que, se você fixa os olhos em uma chama por mais de 3 respirações, verá o reflexo de alguém atrás do fogo. E quem ousa perguntar de quem é essa vela, costuma ouvir uma resposta suave, quase infantil. É a minha. O nome dela nunca foi oficialmente divulgado. Nos arquivos da escola, consta apenas a letra inicial, M, e a anotação, transferida para outra cidade. Nenhuma ficha médica, nenhuma foto de formatura, nada que comprove sua existência, além de relatos dispersos e lembranças contraditórias. Cada morador descreve uma menina diferente. Cabelos longos ou curtos, pele clara ou morena, risada alta ou silenciosa. É como se cada pessoa tivesse conhecido uma versão distinta da mesma criança. A mãe, reclusa desde o desaparecimento, raramente fala sobre o assunto. Quando o faz, limita-se a repetir que a filha sempre foi diferente. Dizia que a menina gostava de dormir de luz acesa e colecionava fósforos, mas nunca acendia nenhum. Guardava as caixinhas sob o travesseiro e dizia que cada palito era um dia guardado. A avó, em um dos raros depoimentos antes de falecer, afirmou que a menina falava sozinha, ou com alguém que ela chamava de meu amigo de dentro. O pai não consta em registro algum. No bairro circulava o boato de que ele havia morrido antes mesmo de a filha nascer, embora ninguém se lembre do velório. A casa onde moravam permanece trancada, as janelas cobertas com madeira e pregos enferrujados. À noite, às vezes, uma luz fraca aparece atrás das frestas, como se alguém caminhasse lá dentro com uma vela acesa. Durante as buscas, a polícia tentou usar fotos antigas da escola para ajudar na identificação. Nenhuma mostrava o rosto da menina. Nas imagens em grupo, havia sempre um espaço vazio ao lado dos colegas ou um borrão de movimento onde deveria estar alguém. Um perito chegou a sugerir falha na revelação, mas o defeito se repetia em todas as cópias, até mesmo nas digitais, como se algo se recusasse a ser visto. Quando a imprensa tentou recontar o caso, esbarrou em outro obstáculo. O nome completo da menina não podia ser mencionado. Toda vez que o jornal local publicava a matéria, o texto desaparecia do arquivo no dia seguinte. Apenas a manchete permanecia: menina desaparecida no cemitério. Alguns acreditam que ela não queria ser encontrada, que sua presença era apenas a lembrança de algo mais antigo, uma história que se repetia em outro corpo. Outros afirmam que a família estava envolvida em rituais proibidos e que a menina era o elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um padre visitante, ao ouvir os relatos, disse algo que ninguém esqueceu. Há pessoas que nascem para lembrar o que os outros foram obrigados a esquecer. Desde então, muitos tentam lembrar quem foi M, mas cada tentativa termina da mesma forma. Uma sensação de vazio, como se a lembrança tivesse sido arrancada da mente. No cemitério, há uma lápide sem nome, pequena, coberta de musgo. À noite, dizem que ela brilha por dentro, revelando letras que ninguém consegue ler. Alguns juram que é o nome da menina. Outros dizem que é o de quem a chamou. Naquela noite, o céu estava limpo e o ar cheirava a terra molhada, mesmo sem chuva. Era sexta-feira, véspera de feriado, e 4 adolescentes decidiram gravar um vídeo para as redes sociais. Um desafio que se tornaria o último registro conhecido de M. A ideia era simples:
entrar no antigo cemitério, atravessar até o portão dos fundos e sair do outro lado antes da meia-noite. Quem desistisse pagaria o jantar do grupo. Era o tipo de aposta boba que sempre começava com risadas. O grupo levava lanternas, uma câmera e coragem de sobra. A menina insistira para participar, mesmo sendo a mais nova. Os outros hesitaram, mas ela foi convincente. Tinha aquele olhar calmo, quase hipnótico, e disse uma frase que depois se tornaria uma lenda local. Não é perigoso se eles já sabem quem eu sou. O portão estava trancado com uma corrente, mas ela foi a primeira a encontrar a passagem. Um buraco estreito entre as grades, coberto por folhas. Os garotos gravaram tudo, rindo enquanto ela se esgueirava pelo espaço. Um deles brincou dizendo que aquilo daria milhões de visualizações. Ninguém imaginava que seria o último vídeo gravado naquele lugar. Os três ficaram do lado de fora, iluminando a trilha com as lanternas. Ela atravessou sozinha, os passos leves sobre o cascalho. A câmera a seguiu até que a névoa a engoliu. Um dos garotos disse que ela parecia menor, como se estivesse se afastando mais rápido do que o normal. O outro respondeu que a lanterna dela tinha apagado, mas na gravação a luz continuava firme, só que invertida, iluminando o chão atrás dela e não à frente. De repente o som mudou. O vento parou e a câmera captou algo como uma interferência, um zumbido constante. Os garotos chamaram o nome dela, rindo no começo, gritando depois. A resposta veio como um eco atrasado, a mesma palavra repetida, mas dita em outra voz. O vídeo termina segundos depois, com um chiado agudo e o som de metal batendo, talvez o portão fechando. Na manhã seguinte, apenas um dos meninos voltou ao local. Encontrou o portão entreaberto, sem corrente, e o chão coberto por velas derretidas. No centro, a lanterna dela ainda acesa, apontando para uma lápide sem nome. Nenhum dos amigos falou mais sobre o ocorrido. 2 mudaram de cidade. Um foi internado após uma tentativa de suicídio, e o último, o que gravou o vídeo, desapareceu 3 meses depois, deixando apenas um bilhete curto. Ela me chamou de novo. O vídeo original nunca foi divulgado. A polícia recebeu apenas uma cópia anônima e, segundo os investigadores, cada vez que alguém tentava assistir, o arquivo se corrompia. Um dos peritos relatou que em um dos quadros congelados há algo atrás da menina, uma silhueta infantil de cabeça baixa, segurando uma fita vermelha. Ninguém soube dizer se aquilo sempre esteve ali ou se apareceu depois. Mas quem assistiu ao trecho afirma a mesma coisa. Quando a imagem trava, a menina ainda está sorrindo e olhando direto para a câmera. Durante meses, o desaparecimento da menina foi tratado como mais um caso sem solução. As buscas cessaram, os jornais mudaram de assunto e o cemitério voltou a ser apenas uma sombra no alto da colina. Até que, quase um ano depois, um técnico de telefonia descobriu algo curioso. Em um servidor antigo, entre arquivos corrompidos e fotos apagadas, havia um vídeo sem identificação. Tamanho incomum, formato inexistente nos catálogos convencionais. O nome do arquivo era apenas uma data, 03D07. Ao abrir o vídeo, o técnico viu o que parecia ser uma gravação feita de dentro do cemitério. A imagem tremida mostrava o chão coberto por folhas e uma respiração nervosa dominava o áudio. Por alguns segundos, apenas isso. Passos rápidos, o som da lanterna batendo contra algo metálico e um sussurro quase infantil dizendo: "Não quero brincar mais." Aos 43 segundos, a câmera vira para o lado e a luz revela algo que o perito descreveu como incompreensível. Uma figura pequena, humana, mas com proporções erradas. Braços longos demais, rosto indistinto e uma faixa vermelha presa ao pulso. O vídeo termina abruptamente, com um som agudo, como o estalar de vidro quebrando por dentro do aparelho. As tentativas de reproduzir o arquivo falharam. O servidor entrou em colapso após o terceiro acesso e o backup desapareceu sem registro. No entanto, uma transcrição parcial do áudio foi preservada. Entre o som do vento e a respiração acelerada, ouve-se uma voz masculina, provavelmente de um dos garotos, dizendo: "Volta, a gente já ganhou." E a resposta em tom calmo,
quase resignado. Mas eles ainda não me acharam. O especialista em análise digital contratou uma equipe para tentar restaurar a imagem. O resultado foi pior do que se esperava. Em cada frame havia rostos, centenas, sobrepostos, borrados, surgindo e desaparecendo em milissegundos. Como se cada segundo de gravação contivesse o reflexo de todas as pessoas que já olharam para aquele cemitério. O mais perturbador, porém, aconteceu com o técnico responsável pela restauração. Ele relatou que, ao pausar o vídeo, o som continuava. E certa noite, recebeu uma notificação em seu celular. Arquivo enviado 03 a 07. O remetente era o próprio número da menina desaparecida. No dia seguinte, ele deixou o trabalho e se mudou sem aviso. Quando a empresa tentou localizar o aparelho, descobriu que o sinal vinha de um único ponto, o cemitério. A polícia classificou o caso como coincidência, mas ninguém quis retornar ao local. O arquivo foi considerado malicioso e o servidor desativado. Ainda assim, cópias começaram a surgir na internet, enviadas por perfis anônimos. Cada uma durava menos tempo, como se a gravação estivesse se desfazendo sozinha. A última versão conhecida termina com o som de uma voz nítida, clara e suave, como se sussurrasse diretamente ao ouvinte. Agora é você quem me grava. Poucas semanas após o desaparecimento, um padre recém-transferido para a paróquia local passou a visitar a família da menina todas as tardes. Chamava-se Padre Augusto, homem reservado, estudioso de fenômenos espirituais e conhecido por manter cadernos cheios de anotações sobre casos que não se encaixam nos dogmas. Ele acreditava que certas almas não partem por escolha. Permanecem presas por algo que precisam que os vivos recordem. Segundo relatos de vizinhos, o padre passou a frequentar o cemitério com frequência incomum, sempre à noite. Dizia estar rezando pelas almas sem nome. Um jardineiro afirmou tê-lo visto conversando com o ar, ajoelhado diante de uma lápide sem inscrição. Quando questionado, respondeu que a criança não sabe onde é o céu dela. O diário do religioso, encontrado meses depois, revela anotações perturbadoras. Em uma das páginas, há uma lista de nomes riscados e, no final, apenas uma frase destacada em vermelho. Ela não está morta. Está esperando que alguém diga o nome certo. O padre marcou um encontro com a mãe da menina para o dia seguinte. Disse que finalmente entendera o que havia acontecido, que a chave estava na história antiga da cidade e que precisava confessar algo antes que fosse tarde. Mas nunca chegou à igreja. Naquela manhã, a porta da sacristia foi encontrada aberta e o altar coberto de fuligem. O livro de orações estava queimado apenas nas páginas 306 e 307, onde se lia o trecho sobre os espíritos que imitam inocência para confundir os vivos. O relógio da torre havia parado exatamente às 3:07. 3 dias depois, um garoto encontrou o crucifixo do padre enterrado na lama perto do portão do cemitério. A corrente estava intacta, mas o metal deformado como se tivesse sido torcido com as mãos. Dentro do crucifixo havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Nele, apenas uma frase. Ela não queria ser batizada. Após o desaparecimento de Padre Augusto, a paróquia fechou por tempo indeterminado. O substituto que assumiu meses depois se recusou a reabrir a igreja à noite e proibiu missas de finados. Ele disse a um repórter local que sentia algo observando da torre, sempre que subia para tocar o sino. Com o tempo, surgiram boatos de que o padre original teria sido visto novamente, não na cidade, mas dentro do cemitério. Um casal que passava de carro jurou ter visto um homem de batina caminhando sob a chuva, segurando uma lanterna, olhando para o portão. A polícia foi chamada, mas nada encontrou. No chão havia apenas marcas de pegadas que começavam do nada e terminavam diante de uma lápide coberta por velas. Aquela lápide, curiosamente, trazia agora uma inscrição nova, escrita em latim. Traduzida dizia: "A fé só ilumina o que o esquecimento permite." Desde então, ninguém mais fala o nome do padre nas missas. Dizem que, quando o fazem, as velas da igreja se apagam por um segundo, todas ao mesmo tempo.
Meses depois do desaparecimento, uma equipe de limpeza contratada pela prefeitura entrou na antiga casa da avó da menina, abandonada havia décadas. O objetivo era demolir o imóvel, mas algo impediu que seguissem com o trabalho. No porão, em uma caixa de madeira coberta por pó e teias, encontraram um feixe de cartas amarradas com uma fita vermelha desbotada. O papel, envelhecido e úmido, carregava o mesmo nome em todas as assinaturas: Maria L. O nome completo da menina desaparecida. O mais perturbador, porém, é que as cartas estavam datadas de 1960, 58 anos antes do nascimento da menina. A caligrafia era infantil, delicada, e a tinta ainda legível. Todas começavam da mesma forma: querido amigo, hoje sonhei com o portão. Nas primeiras, o tom era de inocência. Ela descrevia o cemitério como um lugar bonito, cheio de luzes, onde as pessoas dormiam cantando. Mas conforme as datas avançavam, as cartas tornavam-se mais inquietas. Ela dizia ouvir vozes à noite que chamavam por ela, e mencionava uma figura que morava no escuro e lhe ensinava palavras que ninguém mais conhecia. Na carta mais longa, a menina contava que a avó a proibia de brincar perto da colina, dizendo que a terra ali ainda se lembrava. No final do texto, um trecho riscado revelava a frase: ele disse que um dia eu teria outro nome. Entre as cartas, havia também envelopes sem destinatário, mas com manchas de cera derretida, como se tivessem sido lacrados e abertos muitas vezes. Dentro de um deles, os investigadores encontraram um desenho. Uma menina de vestido branco segurando uma lanterna em pé diante de um portão de ferro. Atrás dela, uma sombra alongada com mãos desproporcionais. O laudo pericial confirmou que a tinta era recente. E o papel? Um modelo de fabricação interrompida há mais de 40 anos. Nenhuma explicação foi dada para a discrepância. Quando a história chegou à imprensa, o repórter que fotografou as cartas afirmou ter visto algo estranho no negativo. Ao ampliar uma das imagens, percebeu que, no reflexo da janela, aparecia uma menina observando o porão. Usava o mesmo vestido branco do desenho e segurava o que parecia ser uma lanterna. Dias depois, o jornal retirou a matéria do ar. O editor alegou erro de formatação, mas colegas confirmaram que o repórter deixou o emprego logo depois, alegando não conseguir mais dormir. Disse que toda noite, às 3h07, ouvia o som de papel sendo amassado, vindo do quintal. Hoje, as cartas estão guardadas em um cofre municipal, lacradas. Ninguém mais as leu desde então. O funcionário responsável pela segurança afirma que o lacre muda de posição sozinho e que, às vezes, o som de uma caneta riscando o papel ecoa dentro do cofre. Ninguém sabe quem era o amigo a quem as cartas foram escritas, mas uma das mensagens, a última do feixe, termina com uma frase escrita com força, a ponto de rasgar o papel: você prometeu que viria me buscar. Quando a polícia retornou ao cemitério meses depois, o mato havia tomado conta dos túmulos, mas algo novo chamava a atenção no centro do terreno. Um enorme desenho marcado no solo, como se alguém tivesse cavado a terra com precisão milimétrica. O formato lembrava um círculo incompleto, cortado por linhas que se cruzavam como as pétalas de uma flor invertida. Nenhum pássaro sobrevoava o local. Nenhum som ecoava além do vento. Os peritos tentaram atribuir o símbolo a vândalos, mas as medições revelaram algo impossível. O sulco na terra possuía profundidade uniforme e as bordas pareciam vitrificadas, como se o chão tivesse sido queimado por dentro, não escavado. O detector de metais registrava um campo magnético forte no exato centro do desenho, embora nada metálico estivesse enterrado ali. Fotos foram tiradas e enviadas ao Instituto de Arqueologia da capital. O especialista que analisou o material notou semelhança entre o símbolo e inscrições encontradas em lápides do século XIX, pertencentes a uma seita extinta que acreditava na memória dos mortos como fonte de energia espiritual. Essa seita chamava seus membros de os Guardiões do Véu, pessoas encarregadas de vigiar os esquecidos até o retorno da lembrança. O relatório do perito terminava com uma observação: as inscrições antigas
sempre vinham acompanhadas de um mesmo elemento, uma fita vermelha amarrada a algo pessoal, usada como laço entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O mesmo tipo de fita que a menina usava no pulso na noite em que desapareceu. Durante a escavação, os investigadores descobriram fragmentos de madeira no interior do símbolo, formando um padrão semelhante a uma cruz de 4 pontas. Um dos agentes, ao tocar o centro do desenho, desmaiou instantaneamente. Segundo testemunhas, antes de cair, ele olhou fixamente para o vazio e murmurou: "Ela está olhando." Depois desse episódio, a área foi isolada. Nenhum trabalhador quis continuar. No dia seguinte, o símbolo desapareceu. O solo estava intacto, como se nunca tivesse sido mexido. Mas as imagens aéreas feitas por um drone mostravam outra coisa. O formato do símbolo ainda estava lá, só que visto de cima, delineado pelas diferenças de cor da grama, como uma marca gravada sobre a terra, não sobre ela. O engenheiro responsável por analisar o solo constatou que o desenho se repetia em outros cemitérios antigos da região, sempre idêntico, sempre surgindo após relatos de desaparecimentos. E em todos os casos, a marca aparecia pouco depois de um novo sepultamento de crianças. O laudo final classificou o fenômeno como anomalia térmica do solo, mas os técnicos se recusaram a retornar. Um deles afirmou, em anonimato, que durante a medição ouviu vozes sob o chão, como se algo respirasse ali dentro. Hoje, quando o nevoeiro cobre a colina, o desenho volta a brilhar, uma luz tênue, avermelhada, que pulsa em silêncio. E dizem que, se alguém permanecer tempo demais olhando para ela, o brilho começa a responder, formando palavras curtas, como se o chão sussurrasse. Palavras que ninguém mais teve coragem de repetir. Por anos, o cemitério permaneceu interditado, cercado por arame e avisos de área perigosa. Ainda assim, curiosos continuavam tentando entrar. Foi por causa de um deles que surgiu o registro mais perturbador de todo o caso. Um jovem vigilante, recém-contratado para cuidar do depósito municipal ao lado do terreno, decidiu instalar câmeras de segurança apontadas para o portão, depois de ouvir ruídos e passos durante a madrugada. O sistema gravava apenas som e imagem noturna, sem áudio ambiente. Pelo menos era o que deveria acontecer. Na manhã seguinte à instalação, o rapaz encontrou os arquivos cheios. As gravações mostravam a colina completamente escura, com o portão fechado e imóvel. Nenhum movimento aparente. Mas o que chamou a atenção foi o áudio. Um som contínuo, abafado, parecido com soluços. Um choro. No início, pensou tratar-se de interferência, o som de vento passando pelo microfone. Porém, à medida que o áudio avançava, o choro se transformava em respiração. E depois em palavras, frases curtas repetidas em um tom infantil, mas descompassado, como se fossem fragmentos de uma conversa. Ao tentar limpar o som, o vigilante ouviu algo que o fez interromper a análise. A voz dizia o próprio nome dele, em tom claro, chamando-o para perto. Desligou o computador imediatamente e foi até o portão com a lanterna. A luz revelou algo inesperado. No chão, junto à grade, havia marcas pequenas de mãos, como impressões deixadas na terra úmida. Estavam voltadas para dentro, não para fora. Assustado, ele levou o material à delegacia. O áudio foi periciado por um técnico de som, que confirmou não haver cortes nem manipulação. Detectou, contudo, uma frequência de 18 Hz no fundo da gravação, uma faixa inaudível ao ouvido humano, mas conhecida por causar desconforto e sensação de presença. O técnico alegou que a vibração parecia sincronizar-se com o batimento cardíaco humano. Nas semanas seguintes, o vigilante começou a relatar sintomas estranhos, pesadelos, perda de tempo e episódios de desorientação. Contava que ouvia choros mesmo durante o dia e que, ao fechar os olhos, via o portão do cemitério. Seus colegas diziam que ele falava sozinho, repetindo sempre as mesmas frases. Ela está chamando. Ela quer voltar. Pouco tempo depois, desapareceu. O computador com os arquivos foi apreendido e arquivado pela polícia. Meses mais tarde, um dos investigadores reabriu o vídeo por curiosidade. O som ainda estava lá, mais nítido do que antes. O choro transformara-se em risada.
O registro termina com a câmera caindo e o foco girando para o portão. No reflexo metálico, por um breve instante, surge o rosto de uma menina, o olhar fixo no espectador. Não se move, não pisca, apenas observa. Quando a polícia tentou copiar o arquivo, o sistema travou e a gravação desapareceu para sempre. No log de atividade, a última linha registrada mostrava um horário impossível, 030700, com a anotação arquivo reproduzido ao vivo. Desde então dizem que o portão, de tempos em tempos, emite um som baixo, um soluço arrastado que às vezes se confunde com o vento. Quem o escuta por mais de 1 minuto jura ouvir um choro vindo de dentro. Um choro que, por alguma razão, parece saber o nome de quem está ouvindo. Muito antes de a menina atravessar o portão, o cemitério já carregava uma história esquecida. Em 1978, uma criança desapareceu nas mesmas circunstâncias. Mesma idade, mesmo sobrenome, mesma fita vermelha presa ao pulso. O caso foi arquivado como fuga doméstica, mas os registros encontrados décadas depois mostram que ninguém realmente acreditou nessa versão. O nome da primeira menina era Luciana, e ela morava a apenas 3 ruas da casa onde, anos mais tarde, nasceria M. As semelhanças entre as duas histórias são quase idênticas. Luciana foi vista pela última vez brincando com fósforos perto da estrada que levava à colina. Os vizinhos relataram ter ouvido risadas infantis vindas do alto, mesmo com a chuva. Quando o pai foi procurá-la, encontrou apenas marcas pequenas no barro e uma caixa de fósforos aberta, todos os palitos quebrados ao meio. O relatório policial, redigido às pressas, descreve algo que nenhum investigador conseguiu explicar. O corpo de bombeiros, ao revistar o terreno, encontrou o portão do cemitério trancado por dentro. Nenhuma pegada, além das da própria criança. E, no entanto, dentro do terreno havia uma boneca de pano com os mesmos traços da menina. O cabelo, o laço, o vestido costurado à mão. A boneca estava limpa, seca e parecia recém-colocada ali. A mãe de Luciana nunca se recuperou. Mudou-se da cidade semanas depois, mas antes de partir, procurou o padre da época. Segundo relatos da paróquia, ela disse acreditar que a filha havia sido chamada de volta. O padre anotou a frase em um caderno que mais tarde seria encontrado junto às anotações do padre Augusto, o mesmo que desapareceria 40 anos depois. As coincidências não param aí. Ambas as meninas nasceram no mesmo dia, 3 de julho, e em ambas as certidões, os registros de batismo apresentam a mesma anomalia. O campo nome do pai está em branco. Um dos detetives aposentados que trabalhou no primeiro caso foi entrevistado anos depois, quando o desaparecimento de M chamou a atenção da imprensa. Já idoso, ele relatou algo que nunca constou nos autos. Disse que durante as buscas encontrou a lápide de uma criança chamada Maria L. O mesmo nome da menina que sumiria décadas mais tarde. Tentou fotografar, mas o filme saiu completamente preto. O homem contou também que certa noite, ao revisar as anotações, ouviu batidas suaves na janela. Quando olhou, viu uma criança parada do lado de fora, com um vestido branco e uma fita vermelha amarrada ao braço. Achou que fosse alucinação, mas a marca das mãos permaneceu no vidro até o amanhecer. 30 anos depois, quando a nova menina desapareceu, o detetive soube da notícia pela TV. Teve um mal súbito e morreu naquela mesma noite, exatamente às 3h07. O relógio do quarto dele foi encontrado parado nesse horário. Hoje, a lápide mencionada por ele continua lá, sem nome, coberta de musgo, mas com uma pequena inscrição nova, quase imperceptível, um número entalhado à mão como uma data reescrita, 0307. Quando as autoridades tentaram mapear o cemitério para fechar o caso de vez, descobriram algo impossível. As covas não estavam onde deveriam estar. Cada vez que as equipes retornavam, os túmulos haviam mudado de posição, como se o solo tivesse se reorganizado durante a noite. No primeiro levantamento, havia 127 sepulturas catalogadas. Uma semana depois, eram 131. Nenhuma explicação geológica, nenhum registro de novos enterros. E mais inquietante,
Algumas covas desapareciam completamente sem deixar marcas no chão. Os funcionários que faziam a medição começaram a recusar o trabalho. Um deles relatou ter visto o próprio nome gravado na cruz de madeira de uma das sepulturas recém-surgidas. Quando voltou ao mesmo ponto, a cruz havia sumido. Outro jurava ouvir vozes pedindo para serem lembradas de onde estavam. Os engenheiros tentaram usar drones, mas as imagens retornavam distorcidas. O terreno parecia se mover sob a lente como se respirasse. Um especialista em geologia sugeriu que o local podia estar sobre uma falha sísmica antiga, mas o relatório foi descartado. O solo era estável, sem qualquer anomalia física. Ainda assim, as tumbas continuavam mudando de lugar. Certo dia, o encarregado pela obra acordou com as mãos cobertas de terra e os pés descalços. Não lembrava de ter saído de casa. No quintal, encontrou uma cruz de madeira idêntica às do cemitério, com seu nome gravado a canivete. Pediu demissão no mesmo dia. Durante uma das últimas inspeções, o grupo de topógrafos percebeu algo ainda mais assustador. O desenho das sepulturas formava um padrão. Círculos concêntricos, idênticos ao símbolo que havia aparecido meses antes no centro do terreno. Quando sobreposto às imagens de satélite, o formato revelava uma espécie de espiral inacabada, cuja extremidade apontava diretamente para o portão principal. O padre substituto, ao ser informado, comentou que o desenho lembrava o símbolo alquímico do eterno retorno, a ideia de que nada morre, apenas muda de forma. Na mesma noite, o sino da igreja tocou sozinho 3 vezes, exatamente às 3h07, e a campina ao redor do cemitério amanheceu coberta por marcas circulares, como se algo muito grande tivesse girado ali. Os moradores começaram a dizer que o cemitério se movia, não no sentido literal, mas como uma presença que mudava de lugar na memória das pessoas. Alguns juravam que ele ficava mais próximo da estrada a cada mês. Outros, que o portão aparecia em diferentes pontos da colina, dependendo da hora. Um casal afirmou tê-lo visto aberto no meio da tarde, quando o sol ainda estava alto. Curiosamente, os mapas digitais da região começaram a apresentar falhas. Em certas plataformas, o cemitério aparecia marcado com coordenadas ligeiramente diferentes a cada atualização. Em outras, o nome do local era substituído pela palavra revisando, como se o sistema tentasse corrigir algo que não podia ser fixado. Hoje, quem se aproxima da colina sente uma leve vertigem, como se o chão se inclinasse sob os pés. O portão, sempre no mesmo estado impecável, parece girar levemente, apontando para direções diferentes. Alguns dizem que é apenas ilusão. Outros garantem que o cemitério realmente se move, não no espaço, mas no tempo. E se for verdade, talvez a menina nunca tenha saído dali. Talvez o que muda de lugar seja o resto do mundo. Entre todas as pessoas que trabalharam naquele cemitério, apenas um homem se recusava a falar sobre o lugar. Seu Antero, o último coveiro antes do fechamento definitivo. Durante anos, ele manteve silêncio, vivendo sozinho na beira da estrada, cercado por ferramentas enferrujadas e garrafas vazias. Até que, pouco antes de morrer, escreveu um depoimento deixado num caderno de capa marrom. As anotações encontradas por um sobrinho revelam o que ele dizia ter visto nas últimas semanas de serviço. Segundo o caderno, o cemitério nunca dormia. Mesmo nas madrugadas mais frias, ele sentia o chão vibrar sob as botas, como se alguém cavasse de dentro para fora. Dizia que ouvia passos lentos atrás dele, sempre na mesma distância. Nem perto o bastante para tocar, nem longe o suficiente para ignorar. Quem trabalha com os mortos se acostuma com o silêncio, escreveu, mas aquele lugar respirava e o ar dele pesava na alma. Uma das anotações descreve a noite em que tudo mudou. Antero ouviu o som de metal arrastando perto do portão. Ao se aproximar com a lanterna, encontrou uma menina parada diante das grades, vestido branco, pés descalços, cabelo preso por uma fita vermelha. Achou que fosse uma visitante perdida e perguntou o nome dela. Ela sorriu, sem responder. Disse apenas: "Você pode me ajudar a achar onde eu dormia?" O coveiro jurava que tentou levá-la de volta à estrada,
mas cada vez que dava um passo, o portão voltava a aparecer à frente. Até que a menina parou, apontou para uma lápide coberta de musgo e disse: "É aqui." Ele acendeu a lanterna e viu que o túmulo não tinha nome, só uma data quase apagada: 0307. Antes que pudesse reagir, ouviu um som de risada vindo de trás, e quando virou, a menina não estava mais lá. A lanterna apagou. O ar ficou gelado. Ele correu até o portão e encontrou-o fechado, com a corrente intacta. Dias depois, tentou avisar o padre, mas ninguém acreditou. Quando voltou ao trabalho, encontrou a mesma lápide diferente, limpa, com um novo detalhe: uma pequena fita vermelha amarrada na cruz de ferro. Desde então, todas as noites a fita mudava de lugar, migrando de uma sepultura para outra, como se procurasse alguém. Na última página do caderno, as palavras tremem, quase ilegíveis. Ele diz que, certa madrugada, ouviu uma voz atrás dele, suave, infantil. "Obrigada por me lembrar." Antero descreve ter visto todas as velas do cemitério acendendo ao mesmo tempo e o portão se abrindo sem vento. "Ela passou por mim", escreveu, "mas não fez sombra." No dia seguinte, o corpo do coveiro foi encontrado sentado à beira da estrada, com os olhos abertos e um leve sorriso no rosto. Nenhum sinal de violência. Na mão, segurava uma pequena caixa de fósforos e dentro dela, uma única fita vermelha dobrada com cuidado. O perito que registrou o caso afirmou que o relógio do coveiro, preso ao pulso, havia parado. Não pela queda, nem por defeito mecânico. Parou sozinho no instante da morte. 13h07. 2 semanas após a morte do coveiro, uma tempestade atingiu a cidade. Quando o vento cessou, o portão do cemitério foi encontrado entreaberto pela primeira vez em anos. O policial responsável pela ronda noturna jurou que não havia sinal de arrombamento. A corrente estava intacta, o cadeado ainda fechado, mas o portão se movia lentamente, como se respirasse. Foi ele quem viu o objeto preso entre as grades. Uma fita vermelha, encharcada pela chuva, amarrada a um pequeno medalhão de prata. O medalhão trazia gravado o mesmo símbolo encontrado anteriormente no centro do terreno. Um círculo incompleto, cortado por linhas, idêntico a uma espiral interrompida. No verso, uma inscrição quase apagada: "Lembra-te de onde vieste." O objeto foi levado à perícia. Os testes mostraram que a prata era antiga, do século XIX, e que o desgaste indicava uso prolongado. O mais estranho, contudo, foi a origem do tecido preso à argola. Não era algodão nem seda. A análise microscópica apontou fibras de origem orgânica, compatíveis com tecido humano. O relatório, ao chegar à delegacia, desapareceu do arquivo digital na mesma noite. O policial, intrigado, guardou o medalhão em casa. 3 dias depois, começou a notar detalhes estranhos. A fita, que antes estava seca e desbotada, parecia úmida de novo, como se tivesse acabado de sair da chuva. Certa madrugada, acordou com o som metálico do medalhão batendo contra o chão. Ele jurava tê-lo deixado guardado em uma gaveta. Quando acendeu a luz, o objeto estava no centro do quarto, aberto, com o símbolo interno brilhando em vermelho fraco. Na manhã seguinte, procurou o padre para se confessar. Segundo o relato que deixou ao colega de trabalho, disse ter sonhado com uma menina parada em frente ao portão, chamando-o pelo nome. No sonho, ela segurava o medalhão e dizia: "Você o pegou. Agora me deve o lugar." No mesmo dia, o homem desapareceu. O carro foi encontrado abandonado na estrada que leva à colina, com a porta do motorista aberta e o motor ainda quente. No banco do passageiro, havia marcas de pequenas mãos e sobre o painel, o medalhão, novamente seco, sem sinal de chuva. A polícia voltou ao cemitério para investigar, mas o portão estava fechado. Apenas o som do vento quebrava o silêncio, junto ao farfalhar das árvores. Um dos oficiais, antes de ir embora, notou algo no ferro do portão. Uma frase escrita com traços finos como arranhões. "O portão não se abre, ele escolhe." Depois disso, o medalhão foi trancado na sala de evidências. Dias depois, quando o inventário foi feito, a peça havia sumido.
No lugar deixaram apenas o relatório incompleto. As páginas em branco, exceto por uma única frase escrita em caligrafia infantil. Deixe-o no portão e eu volto para casa. Desde então, moradores afirmam ver em noites de vento forte algo balançando entre as grades. Uma fita vermelha, úmida, que nunca se desfaz. Depois do desaparecimento da filha, a mãe viveu reclusa, isolada da cidade. A casa, na rua mais alta do bairro, tornou-se um lugar silencioso. Cortinas fechadas, luzes fracas, telefone sempre fora do gancho. Até que começaram as ligações, sempre no mesmo horário, 307. O aparelho tocava 3 vezes e quando ela atendia, não havia som algum, nenhum ruído, nenhum estalo de linha, apenas uma respiração fraca, ritmada, como se alguém ou algo estivesse ouvindo do outro lado. Nos primeiros dias, ela acreditou ser trote, mas nas semanas seguintes, as ligações passaram a seguir um padrão. Primeiro, o toque, depois o silêncio, e então, uma risada infantil, curta, quase imperceptível, mas sempre a mesma. A mulher começou a registrar os horários em um caderno, anotando cada chamada. Em 2 meses havia 63 registros, todos à mesma hora, sempre durante a madrugada. Certa noite, decidiu gravar a conversa. O áudio obtido durava exatos 3 minutos e 7 segundos. Nos primeiros segundos, silêncio absoluto. Depois, o som de passos leves, como se alguém caminhasse em círculo sobre chão de terra. Ao fundo, ouvia-se o barulho de folhas secas e um som agudo, como o de uma vela queimando. No final da gravação, uma voz baixa e infantil dizia: "Mãe, eu achei o lugar." A fita foi entregue à polícia, mas o arquivo se apagou do computador assim que foi inserido. O técnico responsável jurou que o sistema travou sozinho e exibiu por um instante uma data invertida, 0703. As ligações continuaram e a mulher começou a notar outros sinais. As lâmpadas piscavam pouco antes de o telefone tocar e o relógio da parede atrasava sempre 1 minuto depois de cada chamada. Às vezes, a campainha tocava junto, mas não havia ninguém na porta. Outras vezes, o telefone tocava mesmo desligado da tomada. Desesperada, ela procurou o novo padre da cidade. Ele sugeriu que rezasse e deixasse o aparelho desconectado. Funcionou por 3 dias. Na 4ª madrugada, o toque voltou, mais alto, insistente. Quando atendeu, a voz não era mais de uma criança. Era mais grave, rouca, e repetia as mesmas palavras. "Ela está aqui." O padre foi até a casa para abençoá-la. Enquanto orava, o telefone tocou novamente. Sem atender, ele colocou a mão sobre o aparelho. Sentiu-o vibrar, quente, como se alguém respirasse do outro lado. Deixou o local apressado e nunca mais voltou. A mulher hoje vive sozinha. O número de telefone foi cancelado há anos, mas o aparelho permanece na mesa, conectado apenas à tomada. Vizinhos relatam ouvir o toque vindo de dentro da casa, sempre à mesma hora. Um deles afirma ter passado pela janela e visto a mulher sentada, imóvel, com o fone no ouvido, sorrindo e dizendo baixinho: "Eu também te ouço, filha." Na parede atrás dela, há dezenas de números rabiscados, todos iguais, 0307. Entre todos os que investigaram o desaparecimento da menina, apenas um homem se recusou a arquivar o caso: delegado Henrique Vasconcelos. Veterano, cético e conhecido por não acreditar em nada, além de provas concretas, ele permaneceu obcecado pela história mesmo após a aposentadoria. Dizia que havia algo de incompleto em todos os relatórios, como se as páginas faltassem antes mesmo de serem escritas. Durante anos, colecionou evidências, fotos, gravações, trechos de depoimentos. A maioria dessas provas desapareceu. Algumas queimadas em incêndios acidentais, outras simplesmente sumindo dos arquivos digitais. Henrique começou a notar padrões. As datas de todos os fenômenos, as chamadas misteriosas, os ruídos nas câmeras, tudo ocorria entre 0300 e 0308, o chamado intervalo morto. Em seu diário pessoal, encontrado após sua morte, há registros perturbadores. Ele menciona visitas noturnas ao cemitério, acompanhado apenas de um gravador de fita.
A primeira gravação contém apenas vento. A segunda, passos. A terceira, uma voz feminina, sussurrando seu nome. No áudio restaurado, a voz diz: "Você não devia ter aberto de novo." O delegado escreveu que após essa noite começou a ter lapsos de tempo. Às vezes acordava com a roupa coberta de terra, sem lembrar de ter saído de casa. Outras vezes percebia que a caneta ainda se movia em sua mão, mesmo quando parava de escrever. As anotações, que antes tratavam de hipóteses e cronogramas, passaram a conter frases incoerentes, escritas por outra caligrafia, letras miúdas, firmes, de traço infantil. Uma delas se repete dezenas de vezes. Ela não está morta, está lembrando. Henrique tentou comparar o DNA da fita vermelha encontrada no portão com o de amostras antigas de familiares da menina. O resultado nunca chegou. O laboratório responsável sofreu uma pane elétrica no mesmo dia em que o laudo seria entregue. O único arquivo recuperado era uma nota interna com a frase "coincidência de 100%. Dias antes de morrer, o ex-delegado visitou a mãe da menina. Testemunhas afirmam que ele chegou alterado, repetindo que não há corpos, só lugares trocados. Naquela noite, escreveu a última página de seu diário. "Eu vi o portão se mover. Ele abre para quem chama o nome dela, e quando abre, não fecha do mesmo lado." Na manhã seguinte, o carro dele foi encontrado abandonado na estrada que leva ao cemitério, o mesmo ponto onde o veículo do policial anterior fora deixado. No banco do passageiro, o gravador tocava sozinho, reproduzindo um som fraco de vento, e no final da fita, uma voz baixa, familiar. "Agora é sua vez de lembrar. O corpo do delegado nunca foi encontrado." Quando o novo investigador assumiu o caso, percebeu um detalhe que ninguém notara. O relógio no pulso de Henrique estava intacto, funcionando perfeitamente, mas o ponteiro dos minutos girava em sentido contrário, marcando sempre o mesmo instante, 3:07. 40 anos depois do primeiro desaparecimento, o cemitério voltou a ser reaberto. Não oficialmente, mas por descuido. A prefeitura contratou uma empresa de segurança privada para vigiar a área durante a noite, depois que curiosos começaram a entrar no local para gravar vídeos. O novo vigia, André Duarte, assumiu o turno das madrugadas. Jovem, cético e sem paciência para superstições, dizia que nada ali o assustava. "Cemitério é só pedra e vento", repetia. Na primeira semana, nada aconteceu, mas na 8ª noite, às 3:07, o portão rangeu sozinho. André, achando ser o vento, iluminou o local com a lanterna e percebeu algo curioso. As velas sobre as lápides estavam acesas, embora ninguém as tivesse colocado ali. Caminhou até o portão e, por reflexo, olhou para o monitor da câmera que carregava. No vídeo, via-se uma menina parada entre as grades. Cabelos longos, vestido branco, fita vermelha. Ao levantar os olhos, não havia ninguém. Assustado, revisou o vídeo. O arquivo mostrava a figura com nitidez, mas algo o intrigou. A menina não lançava sombra, e ao se mover, o fundo ao redor dela distorcia, como se a imagem fosse gravada dentro de água. A gravação foi encaminhada à central, mas o sistema apagou sozinho segundos depois. Nos dias seguintes, o vigia começou a sentir um desconforto físico no mesmo horário. Um zunido no ouvido, a sensação de pressão na cabeça, como se o ar ficasse mais pesado. Chegou a pedir troca de turno, mas o supervisor insistiu que ficasse, dizendo que o horário precisava de alguém que não tivesse medo. Na 12ª noite, André levou consigo um rádio portátil para se distrair. Enquanto percorria o terreno, o aparelho chiou, captando um sinal fraco. No meio da estática, uma voz infantil dizia algo repetido. "Achei o lugar." Ele desligou o rádio. O som continuou, agora vindo do ar. Foi então que viu as luzes. Não lanternas nem velas. Pequenos pontos dourados flutuando entre as árvores, movendo-se como se dançassem. Filmou tudo. Quando olhou o visor, percebeu que as luzes formavam uma figura humana, a silhueta de uma menina que caminhava lentamente em sua direção. A câmera caiu no chão. No áudio, ouve-se o som da respiração dele e logo em seguida um sussurro. "Você demorou." A filmagem foi encontrada por uma equipe de manutenção dias depois.
André não estava mais lá. Seu colete de segurança foi achado dobrado sobre uma lápide sem nome. No bolso, havia um bilhete escrito à mão com caligrafia trêmula. Ela voltou para fechar o portão. O vídeo foi analisado por especialistas. Nenhum sinal de manipulação. A figura, segundo o relatório, reflete luz de maneira idêntica à de um corpo físico. Mas o detalhe mais intrigante estava no final do arquivo, após o som da respiração cessar. Por um breve segundo, a imagem se estabiliza e mostra algo atrás da menina. Uma segunda figura, idêntica, de olhos completamente pretos. A gravação termina ali, com o som de um portão se fechando. Na manhã seguinte ao desaparecimento do vigia, a cidade acordou sob um silêncio estranho. O céu estava pesado, nublado, e os moradores juravam que a chuva caía desde a noite anterior, mas ninguém ouvira o som das gotas batendo. As ruas estavam molhadas, os telhados pingavam, mas o ar permanecia parado. Nenhum vento, nenhum trovão. Apenas o som de algo distante, repetitivo, como um batimento abafado vindo do subsolo. Às 9 da manhã, o fenômeno se intensificou. A chuva cessou subitamente, como se alguém tivesse desligado o céu. O nevoeiro subiu da colina e desceu pela cidade, engolindo as casas mais próximas do cemitério. Foi então que as velas reapareceram. Centenas delas, acesas sobre as lápides, formando linhas perfeitas em direção ao portão. Moradores que observaram de longe afirmaram que o padrão lembrava uma espiral. No centro, uma figura imóvel. O padre tentou se aproximar com um grupo de fiéis, mas a estrada estava intransitável. As bússolas giravam sem rumo e o relógio do carro travou em 3h07. Os motores morreram ao mesmo tempo. Um dos homens, mais corajoso, decidiu seguir a pé. Voltou minutos depois, sem fala. Apenas apontava para o alto da colina, onde o nevoeiro se abria em um círculo perfeito, e dentro dele algo parecia se mover. Às 10 horas o som começou. Era como um coro distante, vozes infantis sussurrando em uníssono. O padre reconheceu a melodia, a mesma que as crianças cantavam nas procissões antigas, há décadas esquecidas. Ele caiu de joelhos quando percebeu que as vozes cantavam em latim, repetindo a mesma frase. Memorare ubi dormis. Lembra-te de onde dormes. A notícia se espalhou e curiosos começaram a subir a colina. Muitos voltaram relatando tontura, outros desmaiaram. Um fotógrafo conseguiu captar uma única imagem antes que sua câmera quebrasse. A chuva voltava a cair, mas não sobre o cemitério. As gotas desviavam, contornando o terreno como se uma barreira invisível as repelisse. Naquela tarde, a neblina clareou por alguns minutos. Testemunhas afirmam ter visto a figura de uma menina parada junto ao portão, olhando para a cidade. Seu vestido estava seco, mesmo com a chuva em volta. Ela segurava algo nas mãos, um pequeno medalhão de prata pendurado por uma fita vermelha. Atrás dela, uma sombra maior, sem forma definida, projetava-se sobre o chão. O padre, desesperado, tocou o sino da igreja. 3 badaladas. Nada mudou. Às 3h08, a chuva voltou de repente, violenta, derrubando postes e inundando parte da estrada. Quando finalmente cessou, as velas haviam se apagado e o cemitério parecia intacto, sem rastros de pegadas, sem luzes, sem figuras. Mas uma nova marca surgira no portão. Uma inscrição gravada a ferro, ainda quente, quando os moradores chegaram perto. 2 palavras apenas. Eu lembrei. A partir desse dia, ninguém mais conseguiu registrar o local por satélite. As imagens mostram apenas névoa, e a área aparece em branco, como se o sistema se recusasse a reconhecer o espaço. O padre deixou a cidade pouco depois, dizendo que o esquecimento era a única forma de perdão. Desde então, toda vez que o vento sopra do leste, o som do sino é ouvido novamente. 3 batidas fracas, seguidas pelo mesmo silêncio pesado de chuva suspensa no ar. Após o episódio da chuva que não caía, o governo municipal declarou oficialmente a área como zona de instabilidade sísmica e interditou o cemitério pela segunda vez em menos de meio século. Dessa vez, ergueram um muro de concreto em torno da colina,
cobrindo o portão com placas de aço e selando o acesso por completo. A obra durou 3 dias. No quarto, os operários abandonaram o trabalho sem explicação. Nenhum deles quis receber o pagamento. O engenheiro responsável relatou que todas as madrugadas a fundação cedia alguns centímetros. O concreto parecia sumir para dentro da terra, engolido por algo invisível. Equipamentos deixados ali, pás, marretas, refletores, desapareciam da noite para o dia. Quando os trabalhadores retornavam, encontravam apenas buracos no formato exato das ferramentas, como se tivessem sido moldadas na lama. Os moradores da região voltaram a ouvir sons noturnos, batidas espaçadas, risadas distantes e, às vezes, o sino da igreja, mesmo depois de ela ter sido demolida. Um deles, morador antigo, jurou ver crianças brincando sobre o muro de madrugada. Disse que usavam roupas brancas e seguravam lanternas, mas que, ao se aproximar, percebeu que a luz vinha de dentro delas. Dias depois, o concreto do muro começou a rachar. As fissuras se espalharam, formando linhas curvas que lembravam o mesmo símbolo encontrado no solo e nas fitas vermelhas. Quando os fiscais foram verificar, notaram algo ainda mais inquietante. O portão antes selado estava aberto por dentro. As dobradiças intactas, sem sinal de força. O relatório técnico descreve que o espaço interno parecia maior do que o perímetro do muro. O engenheiro-chefe afirmou em depoimento que o terreno cresceu. Disse que mediu o espaço 3 vezes e, em todas, o cemitério tinha ganhado cerca de 20 metros quadrados. As lápides estavam em novas posições e algumas pareciam recentes, com datas impossíveis, nomes de pessoas ainda vivas na cidade. No dia seguinte, o engenheiro foi encontrado morto em casa, a causa listada como parada cardíaca. Em sua mesa, havia uma única folha com um desenho, o contorno do portão, e dentro dele, a palavra aberto, escrita 7 vezes. A prefeitura, temendo escândalo, mandou cobrir o local com lonas pretas e proibir a circulação de curiosos. Mas as lonas duraram apenas uma noite. Pela manhã estavam todas no chão, dobradas com cuidado. No lugar, dezenas de velas acesas, alinhadas exatamente onde o muro havia rachado. Hoje, o cemitério está oficialmente isolado. Guardas noturnos vigiam de longe, mas nenhum deles permanece no posto até o amanhecer. Um deles, ao ser entrevistado, relatou o motivo. Não é o que a gente vê, é o que a gente ouve. Disse que entre 3:07 e 3:08, a voz de uma criança o chamava pelo nome, prometendo mostrar onde a chuva começa. Quando perguntou quem era, a voz respondeu: aquela que você esqueceu. Ninguém mais tentou reconstruir o muro desde então. Os relatórios recentes da prefeitura encerram o assunto com uma nota simples e enigmática. Terreno estável, porém em movimento. 3 meses após a nova interdição, a história parecia ter finalmente caído no esquecimento. Até que algo reapareceu, pequeno, inofensivo, mas impossível de ignorar. Uma fita vermelha, a mesma cor, a mesma textura e o mesmo bordado infantil na ponta. A letra M. Ela foi encontrada por um carteiro, caída na calçada em frente à casa do antigo delegado Henrique Vasconcelos, o investigador que desaparecera anos antes. O objeto foi entregue à polícia, e o perito responsável pela análise notou algo que o deixou inquieto. A fita estava úmida, como se tivesse sido deixada sob chuva recente, mas o dia estava seco e não chovia há semanas. Quando ele a colocou sob o microscópio, percebeu marcas de costura irregulares, feitas por mãos pequenas. E sob o tecido, gravado em uma camada quase invisível, havia um nome completo bordado com linha branca: Maria Luciana L. A junção dos nomes das 2 meninas desaparecidas, separadas por 40 anos. A fita foi lacrada e armazenada em uma caixa de evidências, mas na madrugada seguinte, a caixa apareceu aberta e o tecido havia desaparecido. Em seu lugar, um pedaço de papel com escrita infantil. Ela não precisa mais de nome, só de lembrança. Na mesma semana, uma nova onda de relatos surgiu. Moradores afirmaram ver, do alto da colina, uma luz vermelha piscando entre as árvores, como se alguém caminhasse com uma lanterna. A luz se movia devagar,
traçando círculos, até desaparecer subitamente, sempre às 3h07. Uma jornalista local, intrigada, decidiu investigar por conta própria. Subiu a colina ao entardecer e transmitiu tudo ao vivo em suas redes sociais. O vídeo mostrava o portão fechado, as velas apagadas e o silêncio absoluto ao redor. Até que por um instante, a câmera tremulou e o público assistiu em tempo real ao aparecimento de uma fita vermelha amarrada entre as grades. Nos comentários, milhares de espectadores disseram ouvir uma risada leve, vinda do microfone, mesmo que a repórter estivesse em silêncio. A transmissão caiu segundos depois, substituída por uma tela preta. O vídeo sumiu da plataforma, mas prints começaram a circular. Na imagem congelada, vê-se o reflexo da jornalista no ferro e, atrás dela, a silhueta de uma menina, com os olhos brilhando como vidro sob a luz da lanterna. Na manhã seguinte, a repórter não foi encontrada. O celular, ainda gravando, estava caído na beira da estrada. No áudio, apenas vento e o som de algo arrastando. Aos 3 minutos e 7 segundos, a gravação encerra com uma voz sussurrando: "Já é a sua vez." Desde então, as fitas vermelhas reaparecem em diferentes pontos da cidade. Amarradas em portões, presas a antenas, deixadas sobre portas de escolas ou igrejas. Ninguém as vê sendo colocadas, mas elas sempre estão lá, úmidas, pulsando com um brilho quase imperceptível. Alguns dizem que é o aviso de que o portão vai se abrir novamente. Outros acreditam que cada fita representa alguém que a menina lembrou. Mas há quem afirme algo pior, que a cada nova fita encontrada, um nome desaparece dos registros da cidade, substituído por um espaço em branco. E no centro da colina, quando o vento sopra do leste, as velas se acendem mais uma vez, alinhadas em espiral. No meio delas, uma única fita vermelha brilha, movendo-se sozinha, como se alguém invisível ainda estivesse ali. Há histórias que nascem para serem esquecidas, que sobrevivem apenas no sussurro, na dúvida, no aviso não dito. A da menina do cemitério é uma delas. Dizem que o simples ato de contá-la desperta o que dorme entre as lápides e que cada vez que alguém repete o nome dela, uma vela se acende sozinha no alto da colina. As pessoas acreditam que o terror está no sobrenatural, mas o verdadeiro medo está na memória. O esquecimento protege como um cobertor fino sobre algo muito mais antigo e vivo. Quem ouve essa história e tenta lembrar dos detalhes, a fita, o portão, a data, começa a sentir pequenas falhas no tempo. Minutos que se perdem, objetos que mudam de lugar, uma sensação sutil de estar sendo observado de dentro de si mesmo. Nas gravações arquivadas, uma voz aparece com frequência, às vezes em meio a ruídos, outras em sons de chuva. Uma menina sussurra: "Você me ouve?" E quem ouve responde, mesmo sem querer, porque a voz não pergunta, ela chama. Relatos recentes afirmam que durante as madrugadas, o portão volta a se abrir sozinho. Não para fora, mas para dentro, como se convidasse alguém. Testemunhas dizem ver figuras infantis atravessando a neblina, segurando lanternas acesas. Outras juram que as vozes vêm de dentro da própria cabeça, repetindo a mesma data, 0307. Uma professora local que estudava o caso para um livro desapareceu há pouco tempo. Seu diário, encontrado na mesa, trazia uma observação final, escrita impressa. A história nunca quis ser contada, ela só precisava de alguém que a lembrasse. Nas semanas seguintes, moradores afirmaram ouvir o telefone tocar em diferentes casas ao mesmo tempo, sempre às 3h07. Quando atendiam, só o som do vento respondia. Um homem chegou a gravar a ligação. No áudio, uma voz suave dizia: "Agora você sabe. Não há como esquecer. As autoridades preferem o silêncio." O cemitério continua interditado, mas os drones registram luzes fracas entre as árvores, movendo-se em espiral. O som captado pelos microfones sempre termina do mesmo modo, um estalo, como o de uma vela apagando, seguido por um sussurro distante. Um nome que se repete cada vez mais próximo. Aqueles que insistem em visitar a colina relatam o mesmo fenômeno. Antes de atravessar o portão, sentem o ar pesar, como se o tempo parasse. E quem o atravessa
nunca volta exatamente igual. Alguns perdem a memória de curto prazo, outros a noção de quem são. Todos, porém, relatam a mesma coisa. Uma voz calma, infantil, dizendo: "Você me chamou. Agora eu lembro de você." Há quem diga que essa história é uma invenção, um folclore moderno. Mas se fosse apenas isso, por que o nome dela ainda some de todo documento em que é escrito? Por que a fita vermelha continua surgindo nas portas, mesmo depois de décadas? Talvez a pergunta não seja quem ela foi, mas por que continua voltando. E se ao ouvir isso você sentir vontade de olhar para trás, não faça isso, porque ela só precisa que alguém olhe primeiro. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.